93% do estado de Roraima está comprometido com reserva indígena e unidade de conservação ambiental. Os índios estão abandonados depois da demarcação, deixando a população daquele estado apenas com 7% da sua ocupação para a produção agrícola e industrial. Depois da demarcação, teria projeto. Nada disso aconteceu. Nada disso o governo cumpriu, nem com as comunidades indígenas. E lá em Roraima, a sociedade do Brasil, o governo brasileiro, prometeu a nós o céu e nos deu o inferno. O que é um conflito na Amazônia, a demarcação de terras indígenas em Roraima, virou tumulto hoje no Congresso Nacional. La giustizia brasiliana dà ragione agli indigeni dell'Amazzonia. Con una sentenza pronunciata nella tarda serata di ieri, i giudici hanno stabilito che i coltivatori abusivi dovranno cedere la terra alle popolazioni native della terra raposa Serra do Sul. Sentiamo Maurizio Dischino. Em Roraima, foi preso o dono da fazenda invadida por índios no início da semana. Na propriedade, funcionários dispararam tiros em índios que participaram da invasão. Esse é mais um capítulo no clima de tensão que cerca a área da reserva Raposa Serra do Sol. Durante um seminário no Rio de Janeiro, o comandante militar da Amazônia, o general Augusto Heleno, fez duras críticas ontem à política do governo para os índios. Condenou a atuação dos funcionários federais em áreas indígenas. Em Brasília, o governador de Roraima, José de Anchieta Júnior, chegou a chamar a invasão de ontem de ação terrorista. Depois voltou atrás e disse que o confronto não foi terrorismo, mas um ato de insanidade. Um conflito em uma fazenda localizada dentro da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, deixou 10 índios feridos a bala. Deixou 10 índios feridos a bala. Deixou 10 índios feridos. Os povos pedem justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Justiça trabalhadora! Chega de violência! De 1500 começamos a sofrer! A nossa felicidade acabou! Chega! Onde está a justiça desse país? Queremos justiça urgente! Os povos Macuxi, Patamuna, Garicói, Guapixana, Taurepang, estão de luto, mas vamos lutar até o último índio. E é uma coisa que poucas pessoas estudam, que é a discussão a respeito da violência contra os povos indígenas na luta pela homologação da Raposa Serra do Sol. Então, durante a luta, durante a organização, o processo de organização, a gente percebe que houve uma forte resistência por parte dos não-índios contra o movimento, né? O movimento de organização dos povos indígenas. Então, durante aproximadamente 40 anos, você teve um processo de mortes, de assassinatos, de estupros, de violência de todos os tipos, que não é só uma violência física, né? Não passa também só pela violência física, mas também pela violência cultural. Durante aproximadamente, o meu estudo é uns 20, 30 anos, mas o processo todo envolve mais de 40 anos. Esse processo nós já trabalhamos há alguns anos e se veja mais de década para ser julgado. Então isso dá uma sensação de insegurança jurídica para a sociedade, né? Essas filigramas processuais que o Estado brasileiro tem, enfim, nossos diplomas, tanto processual penal quanto processual civil, eles são um pouco arcaicos e têm demandado certas demoras. O excesso de recursos, de prazos, acaba ocasionando essa sensação de que não vai haver justiça. Com relação ao caso em si, nós acompanhamos toda essa situação quando aconteceu o fato. Realmente era um momento de tensão
né? No momento que antecedeu a homologação da Raposa Serra do Sol, né? Alguns anos antes, e que todo aquele trabalho que não era terra indígena, e nós trabalhávamos assim aos poucos para tentar darmos esse direito. Então os ânimos começaram a ficar acirrados em ambos os lados, mas sempre nessa história de Raposa Serra do Sol, dos índios Matoxil, Wapixana, Tauripanga, Ingaricó, certo? Sempre o elemento violência esteve no contexto, e a violência contra eles. Vamos falar então um pouco do CEPAC, tá? O Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas é o primeiro e até o momento único centro de pesquisa dedicado no país, né? Dedicado ao estudo sobre as Américas. Foi uma surpresa muito grande para o país, para os especialistas e para os próprios povos e movimentos indígenas no Brasil, a discussão da Raposa Serra do Sol ter ganhado tons de uma discussão sobre soberania, sobre a política territorial para povos indígenas no país e conflito de terra. Por que foi uma surpresa? Porque o debate de se estava sendo destinado muita terra para poucos índios foi um debate que teve o seu lugar nos anos 80, principalmente no ambiente de aprovação da nova Constituição. E ali, os movimentos indígenas, os povos indígenas, juristas e antropólogos, os mais diferentes setores da sociedade, inclusive o setor produtivo, o setor dos agronegócios, todos foram ouvidos e concertaram uma carta de direitos para os povos indígenas que foi um grande consenso e um grande pacto nacional, inclusive prevendo um período curto de uma ação concentrada para a demarcação dessas terras. Isso suscitou, evidentemente, entre aqueles setores mais descontentes, uma controvérsia muito grande sobre essa destinação de terras para povos de demografia tão reduzida, tão dispersos e assim por diante. Ou seja, o que a gente percebeu? Para além de uma discussão de direitos, o que havia era um jogo de interesses muito forte em termos de como disponibilizar o acesso à terra para desenvolvimento econômico, para crescimento econômico, para setores organizados e produtivos da sociedade, e uma compreensão muito preconceituosa de que os índios e os povos indígenas não fazem parte da construção econômica e social e cultural do país. A violência étnica não é uma coisa recente, é uma coisa desde o início da colonização da Amazônia, que a Amazônia foi colonizada por descimentos, que foi a escravização de povos indígenas. As expedições entravam nas aldeias e prendiam os indígenas e levaram para vender como escravos. Então, desde o início da colonização, começou o processo de violência contra os povos indígenas. Hoje em dia, continua um racismo extremamente forte na região amazônica. Eu sei que em todas as regiões a gente vê a discriminação que os povos indígenas sofrem pelos preconceitos racistas da sociedade hegemônica. Assim, a primeira constatação é que tem que reconhecer que a relação de povos indígenas e Estado Nacional é mediada por um conflito histórico de dominação e imposição. Ou seja, se a gente não pensa nos 500 anos de invasão e na usurpação dos territórios, na imposição cultural, religiosa que houve em todas as dimensões, não poderíamos entender esse conflito. Então, tem uma situação de dominação e de imposição que é a base para entender o debate.
Aí tem um período muito obscuro aqui, que é dos anos 70 para 80, que foi quando surge, mesmo se consolida o debate da Raposa Serra do Sol, que foi um período de ditadura. Isso também é algo pouco dimensionado aqui em Roraima. Então, a polícia militar, o exército atuaram em comunidades no sentido de queimar comunidades, amedrontar o pessoal, expulsar, defendendo os interesses de fazendeiro. E aí você vê toda uma impunidade nesses conflitos, né, com mortes de índios, com ameaça, violência física e psicológica, que teve toda uma áurea de impunidade. Mas recentemente a gente tem visto uma onda de criminalização do movimento indígena, né? No sentido de quando os índios começam a reivindicar, a reclamar, não só os indígenas, o movimento Sem Terra também passou pelo mesmo, né? É um fenômeno na América Latina de os movimentos sociais que reagem a essas violências serem quase que culpados dela e criminalizados por ela. Tem aquele belo livro da Nádia Farage que faz referência à documentação encontrada nos arquivos pelo Joaquim Nabuco, que dizia que o peito dos índios aqui de Roraima foram as muralhas do sertão. Roraima hoje é Brasil por causa dos índios, que impediram que ingleses, holandeses, franceses, espanhóis se expandissem para esse território. O Joaquim Nabuco afirma isso, a Nádia Farage retoma numa imagem muito bonita. Então, o peito dos índios foi a muralha dos sertões. Os índios não constituem nenhum tipo de ameaça à soberania nacional. Isso é uma invenção que foi feita por arrozeiros, pelo agronegócio, pelo latifúndio. Para quê? Para esses caras, eles não podem chegar e dizer para a população brasileira o que de fato é. Ele não pode dizer, nós queremos tomar a terra dos índios para começar a predar, a jogar agrotóxico, a plantar. Eles não podem dizer isso. Então o que eles dizem? Não? A terra dos índios é uma ameaça à segurança nacional. Eles exploram uma coisa bonita que tem dentro de você, de mim, de todo mundo, que é esse sentimento de amor à pátria. A gente diz, vão dividir o Brasil. É mentira. Não existe a menor possibilidade, a menor ameaça dos territórios indígenas significarem uma ameaça à soberania nacional. Então você tem um verdadeiro conflito de interesses que julgávamos superado, né, constitucionalmente. E casos como os vividos em Roraima, com a terra indígena Raposa Serra do Sol, a demarcação contínua ou não contínua, suscitaram de novo repensar sobre a propriedade da Constituição e dos direitos coletivos para os índios, o acesso à terra, sobre a nacionalidade desses índios ou não. Tudo isso foi colocado em questão novamente, né, como se o debate não houvesse avançado, como se a discussão não houvesse progredido. Isso é que foi muito lamentável, porque suscitou condicionalidades por parte do STF. Essas condicionalidades começaram a ser usadas como formas, então, de você violar um princípio fundamental dos direitos dos povos indígenas, que é o usufruto exclusivo da terra. Então o STF começou a quebrar esse paradigma de que aquilo ali é um usufruto exclusivo, sob a argumentação da soberania nacional. Então é bastante absurdo esse tipo de debate acontecer em pleno século XXI, quando já se sabe historicamente que se aquela terra é brasileira, isso se deve em larga medida pela ocupação dela e pela aliança que os povos indígenas fizeram com os interesses nacionais para a preservação daquelas áreas. Vamos fechar a rua. Nós estamos colocando aquela faixa preta ali porque nós estamos repudiando. Quem tiver lá, porque está apoiando, tá? Vamos descer de lá. A gente não pode ter também uma ideia idealizada de que as sociedades indígenas são puras e harmoniosas. Há conflitos entre indígenas, às vezes
conflitos entre grupos de parentesco, conflitos pelo uso dos territórios, pela definição, as definições estratégicas do uso do território, que era um pouco o que questionava a Raposa Serra do Sol como contínuo. Então, há várias formas de pensar o uso desses territórios. O problema é que essas forças de invasão entram nesses conflitos, acirram nesses conflitos, aquele velho lema de divide para dominar. Então, muitos desses conflitos são colocados de forma espúria, são colocados usando discursos que não são verdadeiros, como a questão do desenvolvimento. Nessa questão da Raposa Serra do Sol, uns a favor, outros contra, havia um discurso de que se demarcar terra contínua, os índios vão ter que voltar ao passado, voltar a andar nus, iam ficar isolados. Isso não existe. Isso só era discurso dos fazendeiros, dos grupos aliados deles. Então, ao contrário, o que as comunidades indígenas vêm levantando é a necessidade de ter uma participação na sociedade, mas com exercício de direitos, né, com justiça social. Existem interesses fortíssimos nas terras indígenas, principalmente com relação ao que tem nas terras indígenas. Então são madeiras, são minérios, são a própria diversidade biológica da flora e da fauna. Então existem vários interesses, em especial os madeireiros e as mineradoras. Então esse processo ele está presente desde o século XV, XVI no Brasil. Ele está muito presente desde o processo de ocupação dessas áreas pelos países da Europa, pelos países europeus. Porém, isso fica bastante evidente a partir de um determinado momento, quando essa documentação começa a aparecer no século XVIII, no século XIX. Mas no século XX, com o processo da expansão do capitalismo, você vê isso muito mais intensamente. Em Roraima, você percebe isso com muita nitidez a partir dos anos 50, 60, 70, 80 e a partir de 2000, 2010, esse processo intenso de violência contra os povos indígenas, em especial ligado aos madeireiros, em especial ligado às pessoas ligadas ao setor de mineração e também muito, não tão recentemente, ao setor da pecuária. Nós não estamos mais em faroeste, onde cada um faz o que quer. A Constituição brasileira garante aos índios o direito de usufruírem das terras. O que a Constituição fez? A Constituição foi um novo pacto do Estado brasileiro com as populações indígenas. É como se a Constituição tivesse dito para os índios o seguinte: olha, 1988, olha, durante quase 500 anos, invadiram a terra de vocês, usurparam, roubaram, mataram, massacraram. Isso aconteceu durante 488 anos. Agora, nós queremos dizer a vocês, índios, o Estado brasileiro, que o que vocês perderam, perdeu. Copacabana era uma aldeia indígena, vocês não podem mais retomar. Perdeu. A história é feita assim: vocês perderam 87% do território que vocês tinham para que a gente pudesse construir a nação brasileira. Vocês detêm ainda quase 13%. Nós, o Estado brasileiro, queremos dizer a vocês que nós vamos dar garantia para que aquele processo colonial de usurpação de terra não continue. Então, esses 13% que vocês não perderam, a sociedade brasileira quer manter. E ela quer manter não apenas por uma dívida histórica com vocês, que é importante, mas ela quer manter também porque é importante para o Brasil. Veja um outro cenário, como o dos Axanica, em que os Axanica é que acionaram o Estado brasileiro para proteger aquela área na fronteira do Acre da exploração ilegal de madeira. Ou seja, nesse sentido, muitos povos indígenas prestam um verdadeiro serviço público de observação dos limites do território nacional, de observação das leis vigentes no país. Então, causa muita surpresa e muita indignação você ter o direito dos povos indígenas à terra questionado como um problema de soberania nacional e como obstáculo ao desenvolvimento. Esses são debates anacrônicos, são debates defasados, né, e que não lidam com os avanços
que o Brasil, inclusive, é representativo de uma política territorial no continente americano. As Nações Unidas enviam delegações ao Brasil para aprender conosco como implementar a política territorial. Houve um modelo que o Estado colocou nos anos 70 para cá de demarcar terras pequenas em ilhas, o que é muito prejudicial porque não assegura o que hoje no direito internacional se reconhece como as condições para a sobrevivência social e cultural no futuro, não apenas no presente. As diferentes visões que tem a ver com isso, com a organização social e política, com os grupos de parentesco que faziam uso de certos territórios e a transformação da sociedade, produto dessa invasão, da chegada de muita gente de fora, não tem sido suficientemente discutida. Então, há conflitos e se mantêm situações às vezes tensas. Mas a gente vê, por exemplo, pós-demarcação da Raposa Serra do Sol, o maior conflito que era pela terra desaparece, né? No entanto, continua a haver visões diferentes do que seja desenvolvimento, do papel dos projetos sociais, do papel da educação diferenciada nas terras indígenas. Ou seja, não porque homologaram Raposa Serra do Sol, digamos, desaparecem as visões diferentes sobre a vida. Elas se mantêm. Os risicultores eles chegam aqui no meados dos anos 70 também. Eles vêm com uma promessa do regime militar. O regime militar faz uma grande promessa de estabelecer, de doação de terras públicas, não é? Para esses pequenos empresários, inicialmente. Eles iniciam um processo de produção sob as terras indígenas, incentivados por uma política do Estado Nacional, não é? Da ocupação da Amazônia, certo? E, logicamente, eles começam a ver os grandes conflitos. Esses grandes conflitos que já eram latentes começam a ficar cada vez maiores a partir do momento em que essa produção ela começa a se estender cada vez mais, não é? E pegam o filé mignon das áreas indígenas, que é a beirada dos rios. Isso aqui é uma coisa muito importante. Talvez vocês não tenham noção da importância do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dizendo aqui que queremos produzir o que a sociedade exige, que a sociedade precisa. Nós queremos gerar emprego, nós queremos dar renda, nós queremos as pessoas desenvolvendo. E nós queremos, sim, acabar com essa história de ambientalismo, de indigenismo, que usam índio e o meio ambiente para prejudicar o país, prejudicar o produtor e prejudicar, sim, todo ser humano brasileiro. Aqui mostra que a nossa classe produtiva, apesar de tudo, as perseguições, os tropeços que nos foram impostos, está aqui firme, forte, com ânimo, com garra, e a moral é que ganha a guerra. E aqui nós estamos provando que nós não estamos vencidos, que nós somos produtores vencedores, que nós vamos cumprir nossa missão de transformar Roraima num grande estado produtor de alimentos para o mundo. Evidentemente, está saltando aos olhos que essa política indigenista, que usa o indígena, que usa o meio ambiente para prejudicar o Brasil, não pode prosperar. Que ela é prejudicial à nossa sociedade, é prejudicial à pessoa humana que não tem como evoluir, a poder se desenvolver, a ter um nível de vida melhor.
e prejudica tremendamente o nosso país. Hoje é o principal problema do Brasil, é esse. Se tiver justiça, se a justiça for para todos, há espaço para todo mundo. O problema é porque quando fazem uma demarcação, se a demarcação for legítima, as pessoas respeitam. Se tem título, se o governo federal titulou, o produtor comprou e pagou, ele tem que indenizar a terra, para ele possa começar em outro lugar que não seja área indígena. Ele tem que indenizar o valor justo. Se for assim, se tiver justiça, há espaço para todos, sim. E esse movimento ele visa apoiar a PEC 215, que a PEC 215 ela obriga que toda terra indígena a ser criada no Brasil tem que passar pelo Congresso Nacional. Acabar de vez essa máquina de demarcação de terras indígenas simplesmente feita pelo Poder Executivo com apoio de laudos antropológicos falsos. O Brasil é um país continental. Temos terras para índio, temos terra para não índio, para comunidades tradicionais, temos espaço para todo mundo. O que eu acho é um absurdo a forma que estão demarcando as terras indígenas. Ninguém é contra a criação de terras indígenas e nem ninguém é contra os índios. Nós somos contra a forma ditatorial que é criada as terras indígenas no Brasil. Olha, os produtores de todo o Brasil se reuniram no dia de hoje para fazer um apelo, um movimento nacional para demonstrar ao Brasil que há necessidade de ter uma legislação que demarque áreas indígenas. Não é mais possível viver sob pressão da guerrilha indígena. A guerrilha promovida pela Igreja Católica e pelo CIMI, que lamentavelmente orquestraram no Brasil inteiro, em todos os estados, para que houvesse invasões de áreas indígenas, de áreas de produtores. Então, o que os produtores querem? Que se aprove uma lei que regulamente a área indígena, ou seja, o governo federal não pode sair demarcando ao bel prazer, ele vai ter que obedecer uma lei, e essa lei não existe. A demarcação se dá hoje por decreto, e é preciso que seja feita por lei. Que deu origem realmente ao surgimento da SODIU foi a necessidade de informar as autoridades do nosso país, as que tinham competência para homologar as terras indígenas, de que havia necessidade de que as vilas lá da região, Mutum, Socó, Água Fria, Surumum e até as áreas que estavam em funcionamento na área de produção de arroz tinham alguns favoráveis, né? E os que eram favoráveis à presença de vilas, de estrada, de energia elétrica, de comunicação, de áreas produtivas na região, é que criaram a Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima. Na minha concepção, os conflitos, na verdade, surgiram a partir da década de 50. Na minha visão, isso foi um fruto de uma ideologia, inclusive pregada dentro das escolas mesmo, principalmente pelos padres da igreja aqui da Missão Consolata, que a gente sabe, né? Eles atuaram e tal, todas as lideranças que eles formaram se levantaram contra as vilas, contra os fazendeiros, mas porque antes disso não existia esse conflito, né? Apesar, a gente sabe que em 1900 já tinha na região alguns fazendeiros. Depois, claro, os conflitos certamente existiram, os impactos, ou o fazendeiro explorando, escravizando e tal, mas até então, pelo meado do século XX, esse conflito já não existia mais, já havia um entendimento. Depois de lá para cá, com a fundação lá das missões, da Missão São José principalmente, a gente sabe que os próprios fazendeiros que criaram, construíram, ajudaram a fornecer rebanho de gado bovino e tudo, mas é dentro daquela escola que foram criados aqueles conflitos que a gente sabe que aconteceu. Esses conflitos já surgiram depois da década de 50 e atingiu o auge naquele período de 80 para 90, né? E agora eu entendo que isso é puramente ideológico, não é uma questão de doutrinas, de ensinamentos, que de certa forma teve aí seu desfecho, né, na homologação, porque acredito que esse era o propósito maior, se não dos índios, mas principalmente das ONGs que estavam por detrás disso, assessorando, dando assistência, financiando até essa questão, né?
Então havia muitos garimpeiros, fazendeiros, demais invasores da terra indígena, né? E a gente começava a se aproximar com o outro, né? Trocar de ideia. Aí apareceu a Assembleia Geral, que nasceu em 1970, e aonde reunia todos os Tuxaua de região, também de outros estados, né? E ali a gente vinha já discutindo o problema da terra. O nosso problema é questão de terra, né? E o pessoal não acreditava muito, né? Aqui nessa região, Raposa Serra do Sol, era muito fazendeiro. Não tinha como tirar, não tinha dinheiro para comprar gado, né? E não tinha terra para sair os fazendeiros, né? Para onde que iam sair, né? E eu conversava com alguns dos fazendeiros, dizia assim, olha, eu tenho certeza que você conseguia a terra. Com dinheiro você tem. Você chegou aqui blefado, sem nada, agora você tem um monte de gado, você vende tudo isso, você vai comprar terra, né? Não é que não tem terra, tem terra. Aí tem INCRA, né, para falar com eles, né? Tem a terra. E a luta foi muito longe, né? 34 anos para conseguir, né? Nossa terra, nossa vida. A regularização das terras indígenas é prioridade e um ponto central dos direitos indígenas. O direito de posse à terra indígena deve ser reconhecido e garantido, especialmente aquelas demarcadas em ilha, assim como também a adoção de medidas efetivas de proteção à posse indígena, com procedimentos adequados para as ações de fiscalização e proteção das terras indígenas. Nós estamos aqui fazendo um protesto contra a violação de direitos humanos, principalmente dos direitos dos povos indígenas. A impunidade que existe no estado de Roraima está ligado muito com a criminalização das lideranças indígenas. Está demonstrando que os direitos dos povos indígenas não está sendo cumprido pelo governo federal. Sobre o caso Aldo Mota, um dos mais importantes que acompanhamos aí, um dos casos mais importantes, porque já foram assassinados 21 lideranças indígenas, do caso nós já recorremos e nós queremos que não aconteça mais mortes como o caso Aldo Mota, porque isso vai aumentar a impunidade aqui no estado com relação à violação de direitos humanos e direitos dos povos indígenas. É momento de estar expondo à sociedade roraimense, à sociedade brasileira, que os nossos direitos eles estão sendo violados o tempo inteiro, que não respeitam os nossos direitos, tanto na questão das terras indígenas, tanto na questão de assassinato de indígenas e tanto nas destruições de comunidades indígenas que surgiram. Os povos indígenas têm enfrentado muitas das dificuldades em relação, aos homicídios, afetando a vida dos povos indígenas, onde muitas das vezes não temos sequer protestado contra essas atitudes, onde os fazendeiros, poceiros se tenham acometido crimes contra a vida do índio. Quando se trata a questão da violação do direito dos povos indígenas, eu sempre vou bater nessa tecla a questão do direito dos povos indígenas que vivem na cidade. Perante o Estado, o município federal, nós povos indígenas que moramos na cidade, somos invisíveis, Mas, na realidade, no estado de Roraima, a maior comunidade está dentro do estado de Roraima. Independente de nós estarmos morando na cidade, nunca deixamos de ser índio. Apoiamos toda essa manifestação, articulação, porque somos indígenas. Da violência contra a mulher, a gente tem, mas nem sempre quando ela vai registrar a ocorrência, ela se identifica como indígena. Então, isso é um trabalho que a ODIC está fazendo, essa questão da identificação, da aceitação indígena, porque a gente tem que trabalhar, mas eles precisam ser identificados. A gente vê muita questão do nosso direito, que está 169, a Convenção 69, questão da Constituição Federal, Mas eu vejo assim, que essas leis existem, mas quando se trata a questão dos povos indígenas, ela não aparece.
ela só aparece depois de muita reivindicação. Para nós, né, está sendo dia hoje internacional dos povos indígenas, né? Isso vai ficar na história, vai ficar na memória de cada povo, de cada jovem, de cada aluno que aqui se encontra, né? O que nós estamos vendo como organização das mulheres é esse que a gente vem lutando para fortalecer o nosso direito, para fortalecer a nossa identidade como indígena, para fortalecer mais o entendimento e da nossa educação e saúde. Vários indígenas foram assassinados, né? Nós temos como exemplo muito claro o índio Aldo da Silva Mota, que foi assassinado, teve um julgamento e as pessoas foram absolvidas. Então nós estamos lutando para que seja feita justiça, não só para as pessoas que foram assassinadas, mas para qualquer direito de pessoas humanas, não só indígenas, como branca, como pessoas negras, que são discriminadas. E quando foi demarcado, o governo decretou uma semana de luto, né, no nosso estado. Nosso governo colocou que na Raposa Serra do Sol seria uma região, uma área demarcada, homologada, seria um zoológico. Quer dizer, ali não tem pessoas humanas, né? Então tudo isso para nós é sofrido, né? Mesmo com essas ameaças, com essas críticas, os indígenas vêm se organizando. Já tem a educação, vai na pressão, né? A educação escolar indígena, tem a saúde, que ela tem que ser atendida. Tem a estrada, mesmo o governo queira ou não, ele tem que consertar as estradas. A via pública tem que consertar. E a nível de projetos, agricultura, as comunidades já trabalham agricultura, vários produtos, né? Também a pecuária, tem várias comunidades que já têm seu bovino, e são bovinos individual e comunitário que já vem trabalhando na região. E tanto para o consumo e para comercializar. Isso é muito importante para nós, povos indígenas do Brasil, especialmente de Roraima, mostrar que realmente tem muita coisa errada, tipo, principalmente essa impunidade contra a violência contra os povos indígenas. Depois que saíram os arrozeiros, melhorou nossa situação, mas deixaram alguns deles que foram jagunços, ainda permanecem com registro indígena na nossa região. Então, culpado isso é o órgão público, né? A federal que deu esse documento indígena, né? Então nós estamos tendo problema com isso. Nós pedimos mais rápido possível a retirada desses camaradas aí. Então precisa que o nosso povo se organize, né? Que se reúnem, protestam isso, né? Eu estou achando muito pouco ainda que é uma semana, que é um dia, né? Para mim deveria passar um mês, porque hoje estão na região pedindo voto, né? Na campanha política, dizendo que eu vou prometer isso, tenho isso, só para ganhar a eleição, terminou a eleição e acabou-se. Então eu acho muito importante isso ser divulgado, publicado isso a nível nacional. Indígenas que morrem são eliminados dentro da sua própria casa e fica por isso mesmo, então isso é muito grave. A gente pensa até assim que a consciência de algumas pessoas é que índio é qualquer coisa, menos uma pessoa humana de importância igualmente a qualquer outra pessoa, principalmente autoridades, né? Somos iguais. Então nós brasileiros, vamos cuidar da nossa planeta, porque é nosso país.
Bom dia. Bom dia. Olha aí. Bom dia. O tempo tem andado meio maluco assim. Sim. Podemos entrar? Bom, são vítimas aí todos os brasileiros, porque eu até poderia ampliar mais. A vítima é a humanidade, porque a reserva amazônica é realmente reserva ecológica, é benéfica para toda a humanidade. Mas há um prejuízo direto para o povo brasileiro e um prejuízo diretíssimo para os grupos indígenas que vivem na Amazônia. E, de fato, eu há muitos anos, há cerca de 30 anos, venho trabalhando junto aos índios, advogando para grupos indígenas e, lamentavelmente, eu verifico que o próprio governo federal, apesar de muitas iniciativas de cunho social e de busca de justiça social, mas tem sido muito contido, muito frágil em relação à proteção das comunidades indígenas e dos direitos dos índios e das comunidades, que são direitos constitucionais. Quer dizer, a Constituição tem capítulos sobre os índios. Eu participei também das discussões, da apresentação de propostas, e lá ficou afirmado o direito tradicional, o direito dos índios, direito com exclusividade sobre as terras que tradicionalmente ocupam e sobre as riquezas existentes nessas terras. Entretanto, nós temos muitas situações em que governos estaduais fizeram doação de áreas indígenas para empresários ou grupos empresariais. Essas doações não têm valor legal. Na verdade, eles são grileiros. Quer dizer, grileiros de luxo, mas são grileiros. Recentemente houve duas iniciativas extremamente graves, muito danosas aos índios e inconstitucionais. Uma é a chamada PEC 215, é uma proposta de emenda constitucional que pretende passar para o legislativo a demarcação de áreas indígenas. Isso é inconstitucional, porque a demarcação é atividade administrativa, é típica do Poder Executivo. E nós temos a separação de poderes como um dos princípios fundamentais da Constituição, é cláusula pétrea, imutável. É preciso o trabalho de antropólogos, de etnólogos, de historiadores, de agrimensores, e o Legislativo não tem nada disso. E, no entanto, foi proposta esta emenda constitucional que transferiria para o Legislativo a demarcação, inclusive dando a possibilidade de redemarcação, de diminuir áreas já demarcadas. E, a par disso, há uma iniciativa mais recente que também tira uma série de atribuições da FUNAI e passa para ministérios que, na verdade, não têm preparo, não têm conhecimento, não têm os dispositivos necessários para demarcação. Então, são aspectos muito importantes e quanto a isso, a Amazônia está, pode-se dizer, no centro dessas agressões, tanto pela destruição de matas, quanto pela invasão de terra, pelas violências contra grupos indígenas. E é preciso denunciar isso para que o povo brasileiro tome consciência e exija a proteção aos direitos constitucionais, primeiro de todo o povo. O direito à ecologia, o direito à preservação das matas é direito de todo o povo, mas também os direitos constitucionais dos grupos indígenas.
Nós temos um caso de desaparecimento de 2.000 índios Waimiri-Atuari naquela região nos anos de chumbo. Como é que o senhor considera a importância da Comissão da Verdade pela USP, assim como foi criado também pela Unifesp e a PUC de São Paulo, a Comissão da Verdade? Não, eu acho extremamente importante a busca da verdade, a revelação da verdade, porque nós vamos conhecer, de um lado, os meios de ação, os mecanismos de ação desses agressores de direitos humanos. Mas, a par disso também, nós vamos conhecer a identidade deles. Esse é um ponto importante, porque muitos ainda circulam por aí fazendo pose de democratas, de defensores dos interesses humanos, dos interesses sociais. E, no entanto, são criminosos, são agressores de valores fundamentais da humanidade. Comecei pesquisa com Waimiri-Atuari em 82 e a mineração taboca do Grupo Paranapanema já estava lá, já tinha invadido e inclusive desmembrou em 81, o decreto presidencial desmembrou cerca de 40% da terra indígena original dos Waimiri-Atuari, fazendo até manipulação cartográfica. Nos mapas antigos, o rio Watumã foi mudado para o oeste e o antigo Watumã era renomeado Rio Pitinga e com isso criaram um argumento completamente manipulado para desmembrar 40% das terras que já foram delimitadas pelo sertanista Gilberto Pinto Figueiredo nos anos 70. E esses interesses de mineração são cada vez mais fortes. A estratégia atual na região dos Waimiri-Atuari é de manter os Waimiri-Atuari dentro desse programa administrado pela Eletronorte, em que eles não têm acesso a pessoas de fora. Também pesquisas antropológicas são proibidas desde 87, quando entrou esse programa Waimiri-Atuari. Eu acho que é um modelo que as grandes empresas mineradoras estão promovendo agora, de tentar cooptar as lideranças para aceitar grandes hidrelétricas e projetos de mineração, não? Independente das consequências, sabendo as consequências nefastas para essas sociedades. O caso de Balbina e o programa Waimiri-Atuari tem sido usado em propaganda para dar uma impressão que grandes projetos e povos indígenas podem dar certo, não? Apresentando o programa Waimiri-Atuari como se fosse a salvação dos índios, não? Até que algumas lideranças Waimiri-Atuari aparecem em propaganda dizendo isso, não? Que uma maneira para dizer que os indígenas querem esses projetos nas suas terras, não? Uma manipulação de informações. Não? Olha, dos anos 70 até atualmente, eu devo ter mapeado mais de 50 assassinatos nas áreas indígenas, mais de 30 estupros. Eu tenho mapeado uma quantidade enorme de incêndio de comunidades indígenas, sequestros, destruição, por exemplo, da sede do Surumu, que era uma região importantíssima, não é? Lá em Surumu, que era a sede onde os índios estudam, se organizam, fazem as suas assembleias. Tudo isso ficou impune, porque o Estado brasileiro, além de a justiça brasileira ser muito morosa, não é? Dificilmente condena pessoas que cometeram qualquer tipo de agressividade contra os povos indígenas nesse país. Isso não é só no Brasil. Isso é no Brasil e em toda a América Latina, de uma forma geral. Você vê o processo de impunidade onde as instituições do Estado elas estão muito mais a serviço das elites brasileiras, que têm possibilidade de pagar bons advogados e utilizar-se de todas as prerrogativas jurídicas, né, do que as populações indígenas que não têm, de certa forma, tanto dinheiro para fazer com que
isso ocorra. Isso ficou claro agora no caso do Aldo Mota, não é? Onde você percebe claramente que depois de praticamente 7, 8 anos de impunidade, que o crime não foi julgado, as pessoas foram inocentadas na maior tranquilidade. É preciso lembrar que a economia é um dos aspectos da vida social, da convivência humana, e assim há, sim, preocupação de ordem econômica nas cidades, em todos os lugares, mas não há nenhuma justificativa para a destruição de matas, para a agressão à ecologia, ao meio ambiente, em nome do crescimento econômico. E ainda mais, quando a prática demonstra, comprova, é mais do que evidente que esse crescimento econômico não tem sido em benefício de todo o povo brasileiro, mas é em benefício de grupos privilegiados. Esse progresso econômico é retrocesso social. Essa